Pronto. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou analista de automação aqui na Vivo Select Brasil. Eu sou da equipe técnica aqui e eu trabalho principalmente na área de suporte técnico, então vocês podem ter me visto em alguns tickets de suporte. Trabalho também na área de treinamentos e de pré-vendas e vocês já me viram aqui em alguns eventos. Então, sou da parte principal aqui de sistemas de escadas, então trabalho bastante com o Aviva Edge, os softwares de controle de operações como o Plant SCADA, o System Platform, e também na área de Analytics, como o nosso Aviva História, o nosso PINS, o PySystem e o Predictive Analytics também. Pessoal, nós somos a Paragon, nós somos uma empresa que está há 30 anos aí no mercado, vivendo justamente dessa parte de distribuição de software, sendo pioneira aqui na parte de simulação, de Advanced Analytics, de Digital Twin e Data Science. E nós, como Paragon, a gente tem algumas unidades de negócio. A primeira unidade de negócio que eu quero falar para vocês é a unidade de negócio de Analytics. Trabalhamos então com a parte de programação de fábrica, com software de simulação para otimização de cadeia de suprimentos, para a parte de sincronismo de linha de produção. Nós temos uma outra unidade de negócio chamada Paratech, principalmente trabalhando com essa parte de integração de sistemas. E temos a nossa unidade de negócio, a de automação, a nossa Aviva Select Brasil. Nós somos a empresa responsável pela distribuição de softwares Aviva em todo o território brasileiro. Trabalhamos com todo o portfólio, desde a parte de engenharia, para controle de operações e até a parte de simulação de processo. Trabalhamos então com SCADA, com História, com softwares ali de MES, de PINS e até a parte de cloud do portfólio da Aviva. Temos também a nossa unidade de negócio voltada para a elétrica, com o CIA Elétrico Brasil, com software de engenharia elétrica, de modelagem 3D, com a parte do Caneco One também. Então, temos essa unidade de negócio também voltada principalmente para essa área. E falando um pouquinho mais da nossa unidade de negócio, a unidade da Vivo Select Brasil, o que nós fazemos? Não só a parte de distribuição, mas toda a parte de especificação, de suporte técnico, de treinamentos, de consultoria e eventos também dentro do portfólio da Viva, nós somos o responsável aqui no Brasil. Então, pessoal, um ponto de destaque justamente para vocês entenderem esse nível de parceria que a gente tem com a Aviva, é a fabricante global do software, que nós, pela terceira vez, fomos premiados como um importante parceiro da Aviva. Então, esse certificado que vocês estão vendo aqui, que é o nosso certificado de President Partner Summit, é um certificado muito importante, principalmente de destaque de parceiro da Aviva de forma global. Então, pelo terceiro ano, em 2021, 2022 e 2024, a gente foi premiado como esse parceiro de destaque da Aviva em forma global. Bom, e vamos para a agenda do que a gente vai estar conversando aqui no dia de hoje. Pessoal, olha o que a gente separou aqui para vocês. Então, a gente vai fazer uma primeira sumarização das novidades dessa versão 2023 R2. Vamos falar desse ponto-chave dessa nova versão, que é a atualização com Python. Vamos falar um pouquinho de IoT View, a Aviva Industrial Graphics, drivers, o Enterprise Licensing Manager, muito importante essa nova forma de licenciamento. E a gente vai falar de um evento exclusivo que vai ter, que a gente está organizando para vocês. Então, fiquem aí até o final para a gente estar conversando sobre esse evento e como que vai funcionar. Pessoal, vamos começando então falando dessa sumarização das novidades dessa versão 23R2. Pessoal, assim como toda versão de software, nova versão que vem principalmente da Aviva, é claro que a gente sempre tem novos aprimoramentos de segurança cibernética. Então, mais uma vez, é muito importante por isso que a gente sempre reforça, que você sempre mantenha seu software na versão mais atualizada possível. Justamente porque aparecem novas vulnerabilidades, tanto numa questão de software quanto numa questão governamental também, e você garante que seu software esteja operando sem risco nenhum, justamente mantendo esse hardening desse software que a gente chama. É você evitar que tenha impactos dentro da sua operação. Então, é muito interessante que você sempre mantenha seu software atualizado justamente por uma questão de segurança. Outro ponto muito importante é a gente falar justamente dos problemas relatados por vocês, usuários. Então, a todo momento que vocês relatam algum problema ou solicitam alguma melhoria, a cada nova versão, caso tenha desenvolvido algum hotfix ou alguma melhoria que estava sendo desenvolvida ali dentro do backlog da Aviva, eles implementam dentro do software. Então, olha que interessante. Nessa nova versão, a gente tem 93 erros que foram reportados por usuários e foram corrigidos, além de 14 ali problemas de comunicação utilizando os drivers. Um ponto muito chave do dia de hoje, que é essa nossa próxima atualização, é Python.
Então, para quem já conhece ali, o script dentro do Edge, a gente tem uma nova forma de construção de script dentro do Edge, utilizando a linguagem Python. A gente vai ter um momento só para falar dele, especificamente do Python, mas basicamente é uma linguagem muito popular, muito atual hoje em dia, principalmente para desenvolvimento de diversas funcionalidades ao longo da indústria. Então a gente vai falar exclusivamente sobre ele, principalmente por ser uma linguagem ali multiplataforma, se você quer rodar no sistema Linux ou no sistema Windows ou Linux, por exemplo. Outra coisa que foi atualizada nessa nova versão foi o objeto grid. Para quem trabalhava ali com Mobile Access, o nosso cliente voltado ali para mobile, o nosso cliente móvel em HTML5, e estava trabalhando ali com um grande conjunto de dados, um grande dataset, e estava utilizando o grid no Mobile Access, quando você fazia ali uma troca de página, fazia uma paginação, você poderia encontrar um problema de performance. E caso você tenha encontrado esse problema, você pode atualizar para essa nova versão, que a gente teve uma melhora de performance com a utilização do grid no Mobile Access. Fora que, para quem não teve inteirado na nova versão do 23, a gente teve alguns recursos do Mobile Access com melhoras de cerca de 200%. Então é bem interessante que você atualize também, se você utiliza bastante o Mobile Access para essa nova versão, justamente para você conseguir utilizar o que você já utiliza com uma melhora de performance. Uma outra coisa que foi atualizada nessa nova versão foi a Veva Industrial Graphics, o nosso editor de bibliotecas gráficas que a gente tem dentro do Edge. Então a gente vai conversar também especificamente sobre Industrial Graphics, o AIG, nessa nova biblioteca do 23R2, mas principalmente trazendo uma melhora ali com a implementação do SVG, dessa extensão de arquivos que a gente vai dar um destaque mais tarde. E principalmente a melhora nessa documentação relacionada. Então, para quem já viu ali dentro da 23 que isso já foi começando a implementar de lá, hoje eles melhoraram também a documentação para te ajudar a fazer esse tipo de implementação. Muito importante também que toda a parte de compatibilidade, coexistência com o System Platform, agora a gente tem compatível e possível de coexistir na mesma máquina, ou seja, no mesmo desktop você pode ter o System Platform 23R2 e o Aviva Edge 23R2. Então, para quem não sabe, o Aviva Edge e o System Platform também têm essa possibilidade de integração juntas. E agora eles são compatíveis para conversar nessa nova versão e também possível de coexistir no mesmo desktop. E uma outra coisa muito interessante para a gente conversar aqui é o objeto TreeView. Para quem não conhece o TreeView, ele é um custom widget, é um objeto em HTML5 que foi atualizado justamente por solicitações de melhoria ali de usuários que utilizavam esse objeto de visualização em árvore. Então, o que foi mudado? A gente pode agora colocar ícones dentro desses objetos de árvore e não só colocar ícones, mas alterá-los durante o runtime e também fazer filtros. E eu preparei aqui uma demo para a gente visualizar isso junto. Então, vou abrir aqui uma VM para mostrar para vocês. Tem um projeto justamente para a gente trabalhar com esses custom widgets. Eu vou iniciar esse projeto aqui para a gente. E olha que interessante. Tenho aqui meu objeto de TreeView, eu vou carregar meu custom widget para a tela, e a ideia do custom widget é que você possa visualizar os seus objetos em forma de árvore. Então aqui a gente tem um exemplo do mundo, a gente tem os continentes, a gente tem a Europa, a América do Norte, a América do Sul, e cada pasta, a gente pode dizer um diretório, né, bem parecido com um diretório, a gente tem os países. Então, olha que interessante, eu posso também vir aqui e clicar no meu objeto e ele vai popular os dados desse objeto para as minhas tags. Não só isso, como agora a gente consegue colocar ícones. Então, vocês estão vendo justamente as bandeiras que a gente está colocando nessa visualização de árvore. E o que foi mudado? A gente pode fazer isso também, essa alteração, durante o runtime. Eu posso vir aqui, eu vou pegar o objeto dos Estados Unidos e vou alterar a visualização dele aqui para a bandeira BR, bandeira do Brasil. Vou recarregar meu objeto. E aqui a gente fez a alteração desse ícone durante o runtime. Uma outra coisa interessante que colocaram é justamente a possibilidade de você fazer filtros nesse objeto de árvore. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui e colocar Europa, eu posso dar um Enter, ele filtra esse meu objeto justamente para esse ativo que eu coloquei, a Europa. Eu estou visualizando somente os países relacionados à Europa. Eu também posso filtrar como uma espécie de diretório. Eu posso colocar aqui, por exemplo, a França. Vou dar um Enter e eu filtro somente esse objeto da França para minha visualização. Então, a gente teve essas melhoras justamente para quem já utilizava esse custom widget aqui por outros usuários. E uma coisa muito importante de vocês saberem, justamente para quem já tem a versão 23 do produto, é que vocês podem utilizar a licença de vocês na 23R2. Então, para quem já tem a licença 23
pode utilizar na versão 23R2 do software e você vai conseguir utilizar o software sem problema nenhum. Interessantíssimo a gente destacar também que clientes com Customer First ativo, vocês podem solicitar para fazer essa migração dessa licença 23 para 23R2. Assim vocês mantêm a sua licença de vocês na versão mais recente do software e assim vocês também podem utilizar tanto a 23R2 quanto a 23E20, assim por diante. Tudo bem? Do nosso ponto-chave desse webinar também, nossa implementação de Python. Pessoal, por que Python, né? Então, agora a gente tem uma nova forma de fazer script dentro do Viva Edge utilizando Python. Essa linguagem que é muito atual, então hoje ela é uma das linguagens mais utilizadas no mundo, junto com JavaScript. Então a gente tem uma linguagem muito popular também, muito disseminada. Então, diversas áreas de toda a indústria, né, tanto para ciência de dados, quanto para pequenas automatizações, ou até grandes aplicações, e utilizações de diversas bibliotecas que a gente pode implementar junto com Python. E a ideia de utilizar Python também é que é uma linguagem de fácil entendimento, justamente por ser uma linguagem de alto nível, uma linguagem muito próxima ali da linguagem humana. Você consegue interpretar um código em Python de forma muito fácil. Isso também traz uma curva de aprendizado menor, justamente para você começar a desenvolver com esse tipo de script. O interessante do Python também é que a gente consegue rodar ele em múltiplas plataformas. Então, tanto você consegue rodar no sistema Linux, como que a maioria dos usuários utilizam em sistemas Windows, o Viva Edge, quanto no IoTView, que roda ali no sistema operacional Linux. Então, você pode, por exemplo, rodar dentro de um Raspberry Pi, por exemplo. Então, por ser uma linguagem muito utilizada, muito popular e também muito disseminada, você consegue encontrar facilmente recursos ao longo da internet, justamente exemplos de script, por exemplo, ou documentações relacionadas ao Python e como utilizá-lo. Até se você quiser, você pode perguntar para o ChatGPT e ele vai escrever um código em Python para você e você vai conseguir implementar dentro do produto. E isso, o mais interessante, é que a gente traz um enorme conjunto de possibilidades que a gente pode trazer junto com a Viva Edge agora. Desde a parte de predição, de automatização, de você treinar um modelo de machine learning, você customizar uma IA para trazer predições de anomalias dos seus dados, até a parte de tratamento de dados, de manipulação de dados ali com Excel, a gente pode trazer dashboards, fazer relatórios customizados, trazer uma biblioteca para fazer cálculos avançados, com, por exemplo, o NumPy. Então, há uma série de bibliotecas que a gente consegue trazer justamente para trazer um algoritmo bem mais personalizado e robusto para dentro da aplicação de vocês. E uma coisa interessante de destacar é o editor. Então vocês vão ver que é um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados com o VBScript. Então a primeira coisa que eu quero destacar é o Common Namespace, que antes com o VBScript a gente utilizava um sinal de cifrão para chamar as variáveis e agora a gente tem uma nova forma de chamar essas variáveis com funções. E principalmente a ideia da Viva é que você desenvolva um algoritmo dentro do Python, dentro do Viva Edge, e ele tem um espaço de nome comum, justamente para que quando o algoritmo em Python seja implementado em outros produtos, você possa simplesmente copiar e colar no outro produto e você vai conseguir rodar esse script sem problema nenhum também. Então é justamente para essa transferência ali desse aprendizado, desse algoritmo que você construiu para outros produtos da Viva sem problema nenhum. Um ponto muito importante de destacar também é a forma como o código em Python é executado dentro do produto. A gente vai utilizar Python principalmente para a parte de background, a parte de startup scripts e o global procedures. A gente vai ver isso exatamente nessa parte de execução de código. Pessoal, execução do código em Python é interessante vocês conhecerem justamente porque para entender como ele funciona ali por trás do produto. O Edge ele vai utilizar um tipo de implementação em CPython. É uma forma de implementação do código em Python para soluções, para softwares. Então ele traz o Python para uma linguagem C para o produto mesmo utilizar. Vocês podem encontrar essas informações um pouco mais dentro do help do produto. Essa imagem, inclusive, dessa execução, desse fluxograma de execução, está dentro do help do produto também. Alguns concorrentes também utilizam algumas outras formas de implementação que existem ao longo do mercado, como o Jython ou o IronPython. O Jython, por si só, é uma forma de implementação do Python que utiliza ali uma versão um pouco mais antiga, o 2.7.x. Então, hoje a gente está na 13.8. Então, tem uma série de novas versões que foram implementadas ao longo do tempo, inclusive também essa compatibilidade com pacotes terceiros é baseada nessas versões do Python. O IronPython, por si só, ele também utiliza bibliotecas mais antigas e também tem algumas vulnerabilidades já conhecidas. O Viva Edge, sendo lançado nessa versão 23R2, ele está sendo lançado com CPython na versão 3.11.8.
Então, vocês também podem utilizar essa versão ou atualizar ela em campo, né? E essa versão é ali de fevereiro de 2024, então é uma versão recente também do Python. Uma coisa interessante da gente conversar também é que o Python tem um IntelliSense totalmente funcional. IntelliSense vai desde a parte ali de complete de código, autocomplete, da parte de correção de código, e até a funcionalidade de te ajudar durante o script. Então, a imagem que vocês estão vendo aqui, por exemplo, deixa eu ver isso aqui. A imagem que vocês estão vendo aqui, por exemplo, é uma imagem de uma função, a gente chamando uma função básica, né, a função print, e o Edge ele te ajuda ali com os argumentos válidos para essa função, o que, que você pode chamar, o que, que é opcional, o que não é, o que, que essa função utiliza, o que, que ela significa. Então, isso aqui é uma forma do IntelliSense de forma funcional, e você pode ver todas as funcionalidades dele dentro do produto, dentro do help do produto. E é muito importante a gente destacar também como que o Python é executado por trás aí dentro desse produto. Pessoal, dentro da VED, o Python é executado na parte de background. Para quem já conhece ali um pouquinho de VBScript e sabe como que já viu esse documento, inclusive, do example VBScript interface, a gente vai deixar toda essa parte gráfica e a gente vai utilizar somente a parte de background scripts. Então, o Python não vai ser utilizado ali dentro de botões, dentro de gráficos de tela, ou as próprias folhas ali dentro do GraphScript. Então, a gente vai utilizar principalmente na parte de background, dentro de Global Procedures, dentro da parte de Startup Script e as próprias folhas de scripts que a gente tem utilizando, né? Para construção de scripts. E eu vou mostrar uma demonstração para vocês também. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho um outro projeto, principalmente para a gente trabalhar com algo que me pedem muito, me perguntam muito, inclusive, como a gente pode fazer uma API dentro do VAED. E é possível sim a gente construir uma API dentro do VBScript, por exemplo, só que é uma forma mais customizada que você precisa implementar essa API. Com Python isso fica ainda mais fácil. Então aqui eu tenho um projeto para mostrar para vocês, justamente fazendo uma API. Qual que é a ideia desse projeto? A gente vai fazer uma coleta de uma cotação de uma criptomoeda pela uma API pública. Então eu tenho dois botões, e esses botões passam qual que é a moeda que eu quero coletar, ou é Bitcoin ou Ethereum. Eu também pego essa coleta dessa informação através da internet. Eu executo um código com essa minha pega valor 1. Vamos lá em tarefas. Eu tenho aqui minhas folhas de scripts de Python. Você pode ver que ele abre aqui uma pasta justamente para o Python. Vou abrir aqui meu script de inicialização. Ele vai carregar o nosso módulo ali para interpretar o Python. E o que esse meu script de inicialização faz? A ideia dele é coletar, setar, zerar as nossas tags. Então ele utiliza uma função justamente do Edge, HMI setTagValue, para zerar as nossas tags moeda e preço moeda. Então eu estou passando um valor nulo para a moeda que é string e passando um valor zero para a minha preço moeda. A nossa próxima folha de script, então eu estou começando a trabalhar com as folhas agora, ela executa assim que a gente chama um botão, ela vai zerar justamente essa pegar valor que executa o meu código para não fazer múltiplas requisições na minha API. Eu vou pegar qual que é o nome da moeda que meu usuário selecionou e vou chamar uma função, uma Global Procedure getCryptoPrice. Vamos dar uma olhada aqui em global. Vou vir aqui em procedimentos, Python, procedimentos principais e getCryptoPrice. Aí a gente faz as importações das bibliotecas que a gente vai utilizar e eu defini uma função que passa como esse parâmetro a moeda que meu usuário selecionou. Eu vou chamar minha API pública passando na URL a minha moeda, que eu selecionei. Ele vai me retornar um arquivo de JSON e eu vou trazer esse arquivo de JSON somente a cotação da minha moeda em dólar. Então, quando eu passar aqui para minha folha de script, eu estou passando aqui para minha tag preço moeda. Bom, vamos ver como isso funciona na prática. Vou fechar aqui o que eu tenho aberto. Vou rodar minha aplicação. Então, dentro da minha aplicação, vou selecionar Bitcoin, ele puxa a cotação da Bitcoin através da internet, utilizando essa API pública. Então, a Bitcoin agora está 58.869 dólares e meu Ethereum está 2.517 dólares. Então, esse aqui é um exemplo de como vocês podem estar utilizando justamente o Python para a construção de APIs. E vocês podem utilizar tanto outras ferramentas de API REST, como, por exemplo, Postman, ou outras ali interfaces que vocês gostam de utilizar, né? E é importante destacar que o Python não vem para substituir o VBScript, vocês podem utilizar eles em conjunto.
o VBScript ali dentro da parte gráfica e o Python ali, ou o VBScript também nas folhas de background que você pode trazer. Bem importante destacar também que a gente vai utilizar as bibliotecas principalmente que executam ali em 32 bits, justamente porque o Aveva Edge também é 32 bits. Mas a ideia principal é trazer a enorme quantidade de possibilidades que a gente pode utilizar com Python, desde a parte de machine learning, de IA, de API, ou até a gente fazer ali uma manipulação de dados do Excel, que é algo muito procurado também. Bom, o nosso próximo tópico que a gente vai falar aqui no dia de hoje é o IoT View. Para quem não conhece, é uma forma de você executar o Edge dentro de sistemas operacionais Linux. Então a gente também consegue rodar o Edge, por exemplo, em sistemas ali dentro de um Raspberry Pi, um hardware ali barato, comparado a um desktop, que também consegue rodar o Edge. A diferença é que a gente tem algumas implementações ali diferentes dentro dessa forma de executar o Edge. Então, para quem já conhece ali o Windows, essa funcionalidade que eu vou falar já existe dentro da parte de Windows, mas para quem não rodava em Linux, essa aqui é uma novidade. Então, a gente está implementando também no IoT View a otimização de espaço em disco. Você pode setar quantos dias de histórico você quer manter dentro da sua trend. Numa espécie de FIFO, né? Um first in, um first out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, a gente pode colocar, por exemplo, eu quero manter 10 dias de histórico. Ele vai manter os arquivos HST, os arquivos ali de SQL por 10 dias, depois de 10 dias ele começa a excluir. E por que é importante a gente falar dessa otimização de disco? Justamente essa notícia aqui que eu trouxe aqui embaixo para vocês, que uma fábrica da Toyota, justamente, deixa eu só tirar minha câmera aqui para vocês. Então, uma fábrica da Toyota, principalmente, fechou 14 fábricas por conta de uma mensagem que apareceu ali para eles de espaço insuficiente no disco. Então, isso é uma forma de mostrar como é importante essa otimização de disco justamente para manter a execução dos softwares, não só o Edge ou softwares da Viva, mas qualquer outro software dentro do sistema operacional rodando. Uma outra coisa importante que foi implementada nessa nova versão é a Standard Driver Sheet, que é uma nova forma, uma forma diferente de você fazer o controle das suas comunicações de campo, né? Fazer essa coleta de dados de dispositivos. Então, eu trouxe até, isso é uma tabela bem interessante, a comparação entre a Main Driver Sheet e a Standard Driver Sheet, trazendo ali essa flexibilidade para você colocar diversos tipos de gatilhos, para você trazer diversos tipos de comandos de escrita ou leitura, e também a diversas planilhas que a gente pode construir no Standard Driver Sheet também. Uma coisa também que foi implementada no IoT View foi o Tag Integration, principalmente utilizando os drivers ali do IoT View. Então, para quem trabalha ali com RS Logic 5000, a lembrar dele PLC5, Codes e OPCOA, vocês podem fazer a importação das tags do dispositivo para o Aveva Edge, sem que você precise ter essa reengenharia de reescrever novamente no banco de dados de tags as tags que você já criou. Isso também funciona dentro do Windows, para quem não conhecia. Uma outra coisa muito importante da gente conversar aqui no dia de hoje é o Aveva Industrial Graphics. Pessoal, para quem não conhece, o AIG, o Aveva Industrial Graphics, é um editor de bibliotecas gráficas que a gente tem em diversos softwares da Viva. A ideia do Industrial Graphics é que você desenvolva todos os seus símbolos gráficos, seus modelos ali e seus elementos gráficos, e você possa reutilizar novamente em outros softwares da Viva. Então você pode, por exemplo, desenvolver uma biblioteca dentro do Edge e reutilizar elas num Insight, por exemplo, nosso historiador na nuvem, ou numa ferramenta como o EMI, ou dentro do InTouch, por exemplo. Você consegue reutilizar esse gráfico que você já desenvolveu em outras ferramentas sem que você precise desenhar novamente. O que foi adicionado dentro do AIG nessa nova versão foi a possibilidade de você começar a trabalhar com o SVG, com essa extensão de arquivos ali, principalmente voltados para a imagem. O que é interessante? Com a possibilidade de você trabalhar com SVG, você torna toda a sua biblioteca de forma escalável. Então, para quem já trabalhou com PNG e você vai esticando esse PNG, ele vai ficando cada vez mais granulado, ele vai ficando ali mais pixelado, e isso traz uma má qualidade quando você vai escalar esses objetos. Com SVG a gente tem uma biblioteca vetorizada, então quanto mais você escala, você não vai perder essa qualidade desse objeto. Uma outra coisa importante com essa nova atualização do AIG é que você pode ter a coexistência, né? Desculpa, na verdade você não pode ter a coexistência de versões diferentes do AIG. Por que isso é importante? Quando você for instalar o 23R2 na máquina de vocês, vocês podem se deparar com um aviso, né? Um erro de versões diferentes do AIG. Isso é importante, pessoal, porque o AIG ele não vai ter a possibilidade de você corrigir versões diferentes do mesmo produto na mesma máquina.
Então, quando você instalar o 23R2, desinstala as versões antigas ali do Industrial Graphics para você conseguir instalar essa nova versão. Pessoal, falando um pouquinho de drivers de comunicação, o que foi atualizado nessa nova versão. Para quem não sabe, os drivers de comunicação eles são atualizados de forma standalone. Então eles são atualizados e a Viva coloca na base de conhecimento deles para você ir lá baixar e você trazer para o software de vocês. A cada nova versão, eles pegam todas essas versões que já foram atualizadas de forma independente e colocam dentro do produto. Então, de maneira geral, os produtos que receberam essas atualizações ao longo desse tempo, do 23 para o 23R2, foram adicionados nessa nova versão. O que a gente destaca aqui para vocês, por exemplo, é o protocolo MQTT, utilizando o driver MQTT, trazendo uma abordagem mais simples e mais fácil também dos tópicos do MQTT. Para quem utiliza BKE, DNP, XVGU, BACSL e ABBTF, também tivemos grandes melhorias dentro desses drivers e quem utiliza, dá uma olhada no enrichment do produto para ver o que foi atualizado. E caso vocês tenham algum problema com esse tipo de o problema que já foi resolvido, vocês podem atualizar o software de vocês. Pessoal, outro ponto muito importante da gente conversar aqui no dia de hoje é o Viva Enterprise License. Isso, na verdade, foi uma atualização que adicionaram ali na versão 23 do software, mas aqui na versão 23R2 tem uma nova versão que foi adicionada também. Bom, o Enterprise License traz uma nova forma de a gente licenciar o produto. Então, para quem está acostumado ali com licenciamento via soft key, via hard key, possivelmente encontrou algumas dificuldades. Por exemplo, a parte de você trocar a licença daquela máquina. Você tinha que gerar um código de ativação, desativar e depois você tinha que trocar de máquina. O licenciamento via Enterprise License, utilizando o Enterprise License Manager, que é esse software em HTML que vocês estão vendo aqui em cima, na direita para vocês, vocês vão receber um arquivo XML quando vocês adquirirem a licença, e vocês mesmos podem ir lá no software, colocar a licença de vocês e licenciar o produto. Ele funciona tanto de forma online, se você tiver acesso à internet, ou de forma offline. Então vocês podem licenciar, e se vocês quiserem, vocês têm essa mobilidade que vocês podem trazer. Você tira a licença, tira o XML e utiliza em outro lugar, sem problema nenhum. Até uma nova possibilidade de uma flexibilidade de licenciamento. Olha que interessante. A gente pode criar uma máquina servidora de licenças e as máquinas que estão utilizando o Edge podem pegar essa licença, quando pararem de utilizar, devolve a licença. Uma outra máquina pode puxar essa licença, utilizar o software, depois devolver quando parar de utilizar. Você pode fazer tanto na mesma máquina que tem o Edge e a sua licença, ou num servidor de licença. Então traz essa mobilidade e essa flexibilidade no licenciamento, além de ser muito fácil de você licenciar o produto também. Pessoal, para quem tiver interesse, para quem quiser dar uma olhada, eu fiz um artigo para vocês, para quem tiver dúvida, de como você pode fazer esse licenciamento com o XML, né, dentro do 23 ou 23R2 da Viva Edge. É só acessar a nossa base de conhecimento, que tem aqui dentro de licença, dentro da Viva Edge, tem um artigo para ajudar vocês a como desenvolver. Bom, falando um pouquinho de licenças de uma forma bem rápida, o que foi adicionado das cotações ali de licenças, né, dos níveis de licenças que a gente pode ter. Então, essas siglas que vocês estão vendo com AEL são os novos pontos de licença que a gente pode estar utilizando com o Enterprise License Manager. 1000K, 2.5K, 10K e 100K e até o nosso ilimitado. E aqui, para o nosso Embedded HMI, utilizando o Windows IoT ou IoT View utilizando Linux. Pessoal, bem importante a gente falar também sobre os recursos obsoletos dessa nova versão, dessas versões 23 e 23R2. Sistemas operacionais, assim como o ciclo de vida da Microsoft ele deixa de dar atendimento a alguns sistemas operacionais da própria Microsoft, o software também está seguindo esse processo. Então, Windows CE, Windows 8.1, Windows Embedded 8.1 Industry Pro, Windows Server 2012 e R2 acabaram o ciclo de vida deles na Microsoft e assim também eles não são mais compatíveis com as novas versões, 23 e 23R2. Aqui na direita vocês podem ver os sistemas operacionais compatíveis. Muito importante a gente destacar também o PCDA Client Legacy. É um recurso que se tornou obsoleto justamente por ser um recurso muito antigo. Justamente porque a gente tem uma tecnologia mais recente, que é o XMLDA. Pessoal, quem utiliza ou quem quer desenvolver uma comunicação OPCDA, podem começar a utilizar ou até fazer a migração do OPCDA Legacy para o OPC XMLDA, que é uma tecnologia mais recente, tem melhoria de performance até da parte de mensageria do OPCDA de vocês. Então, para quem criar novos projetos ali com o OPCDA, vocês vão ver que ele vai sumir aqui dentro da planilha de comunicação de vocês.
E para quem já tem um projeto e vocês forem fazer essa migração, não tem problema nenhum, vocês vão conseguir utilizar o OpenCDA Legacy também, e você vai fazer essa migração e ele vai voltar com as planilhas que vocês já fizeram. A diferença é que a gente recomenda que você faça essa migração para o XMLDA. Bom, e para quem tem interesse, pessoal, a gente tem treinamento dentro dessa ferramenta, então a gente ministra aqui dentro da Select treinamentos com instrutor ao vivo, a gente disponibiliza máquinas virtuais e também, principalmente, gera certificado de conclusão. E o curso é totalmente em português, que é com a gente aqui da Select, dentro do Brasil. Então, se vocês tiverem interesse, vai no site da Level Select Brasil, vai ali na parte de treinamentos, vocês vão ver todo o menu de treinamentos, as ferramentas que tem disponível, o calendário ali dos próximos dias, qual que é o treinamento que a gente vai ter, né, nos próximos dias. E se você tiver interesse, tem ali dentro do AVED a ementa do curso, o que ele vai abordar, o que vocês vão ver dentro desse curso. Pessoal, e olha o que interessante o que a gente está preparando aqui para vocês, o que a gente estava aguardando aqui para vocês. A gente vai ter uma Masterclass lá no dia 18/9 do mês que vem, numa quarta-feira. A gente vai fazer um treinamento hands-on, um laboratório prático de tudo isso que a gente viu aqui no webinar, dessas novas funcionalidades e até de funcionalidades que a gente não citou. A ideia da gente utilizar esse hands-on, essa masterclass, é a gente trabalhar junto e implementar essas novas tecnologias e trazer no dia a dia de vocês como elas podem agregar valor. Então, o que a gente pode fazer junto? A gente vai fazer, por exemplo, um algoritmo de preditiva para utilizar os dados da Viva Edge e fazer um algoritmo para predizer os próximos dados. A gente pode fazer a parte de manipulação de dados com Excel. E para quem teve interesse ali nos custom widgets ali de HTML5, a gente vai criar um do zero. Então, a ideia dessa Masterclass é vocês tiverem a prática junto comigo, eu vou estar junto com vocês acompanhando, para a gente implementar isso no software de vocês, e vocês saberem como vocês podem agregar no dia a dia de vocês e agregar valor à aplicação de vocês. A gente vai disponibilizar as máquinas virtuais, então vocês só vão acessar ali via Chrome, vocês vão acessar a máquina de vocês e a gente vai fazer esse hands-on juntos. E são só 60 vagas disponíveis, pessoal. E vocês têm até dia 10/9 para fazer essa inscrição dentro do nosso Masterclass. Importantíssimo essa parte para vocês entenderem também como que vai funcionar o valor dessa inscrição. Para quem é cliente Aviva Edge com Customer First Brasil ativo, vocês não têm custos adicionais nenhum para entrar nessa Masterclass. Então, para quem tem um nível de relacionamento standard do Customer First Brasil, tem a direito a uma vaga de inscrição. Para quem é Premium, tem 2 vagas de inscrição. E para quem é Elite, tem 3 vagas de inscrição. Para quem é integrador com consignment ativo, vocês têm direito a uma vaga de inscrição. Então, correm lá. Eu vou colocar o link aqui para vocês se inscreverem também. Para demais clientes, tem um investimento aí de R$1.000 para vocês se inscreverem e também participarem. Eu vou deixar o link aqui para vocês, eu vou tirar minha câmera e vocês podem escanear aqui o QR Code. Está aqui na tela de vocês, eu vou deixar aqui um tempinho para vocês se inscreverem. Podem pausar também o webinar e escanear o QR Code. Bom, vamos dar uma olhada então nas perguntas. Deixa eu ver se já tem algumas perguntas aqui pra gente. Bom, o Bruno perguntou aqui pra gente, a licença do Edge é associada à versão adquirida. Se foi comprada a versão 2020, não podemos ativar o 23R2. Sim, pessoal, as versões do Edge ela é associada à versão que você adquiriu a sua licença. Para quem tem a licença na 2020R2, você pode licenciar tanto na 2020 ou na 2020R2. Para quem quiser utilizar na 23 ou na 23R2, vocês precisam ali, no mínimo, da licença 23. O Francisco perguntou aqui pra gente, nesse caso eu preciso carregar as bibliotecas do Python. Pessoal, a gente tem até uma documentação dentro do produto como você pode fazer essa importação dessas bibliotecas externas. Então a gente vai utilizar inclusive o pip para fazer essa importação das bibliotecas, tá bom? Então a gente utiliza o pip install mesmo para fazer a importação das bibliotecas como um Pandas ou um NumPy. E a gente importa dentro do script do produto também. Tem tutoriais de como, o Adailton perguntou aqui, tem tutoriais de como usar os scripts em Python para modificar os elementos? Interessante essa pergunta, Adailton. Vamos lembrar que a parte gráfica a gente não vai utilizar para execução, por exemplo, dentro de um botão, a gente executa um código em Python, mas se você tiver interesse, participa aí da nossa Masterclass, que a gente vai desenvolver alguns algoritmos em Python, alguns scripts em Python, justamente para vocês praticarem isso na prática, né? E exemplos você pode encontrar, acredito que tem alguns exemplos dentro do help do produto também. Mas fora isso, eu convido você a participar da nossa Masterclass, que a gente vai desenvolver isso na prática.
Por ele aceitar, o Lucas perguntou aqui pra gente, por ele aceitar scripts em Python, podemos adicionar bibliotecas do Python nesses scripts? Sim, a gente pode. Bibliotecas como, por exemplo, Pandas ou NumPy, você pode importar, e outras bibliotecas desde que elas sejam via 32 bits, tá? E como você interpretaria isso? Na verdade, a gente faz essa importação do seu, o produto já faz, você não precisa se preocupar, tá? Mas o software ele faz essa conversão. Ah, legal. O Anderson perguntou aqui pra gente, gostaria de saber um pouco mais sobre a integração do System Platform com o Edge, tendo o System mais o EMI como um COI e o Edge como supervisório local. Quais são as vantagens nesse tipo de arquitetura e a integração é facilitada? Pessoal, bem interessante essa pergunta. Isso não é muito utilizado, mas a gente pode importar todo o projeto do Edge dentro do objeto ali, dentro do Application Server. Então o Edge ele utiliza o ITME View App, ele vira um objeto mesmo dentro da galáxia do System Platform e todas as tags dentro do Edge viram atributos do System Platform e você pode estar utilizando. Até se você instalar ali localmente dentro da galáxia, dentro da máquina do System Platform, você consegue gerenciar ali o projeto do Edge. E quantos projetos você tiver, você pode trazer eles como objeto dentro da galáxia do Edge. Então se você tiver interesse, dá uma olhada no ITME View App dentro do help do produto. O Carlos perguntou aqui pra gente, boa tarde, uma pergunta. Aceita compra de licença via Europa? Carlos, eu convido você a contatar a nossa equipe comercial. Eu vou pedir para colocarem aqui no chat o contato do nosso e-mail comercial também. E o pessoal pode te ajudar nesse quesito de aquisição, tá bom? E para quem também tiver interesse. Legal? O Ismael perguntou aqui, como a gente acessa uma tag via Python? Manda um exemplo aqui, por favor. Ô Ismael, eu vou pedir para você acessar a documentação do produto, mas basicamente a gente utiliza uma função dentro do Python, uma built-in function, a gente chama HMI, ponto, o que você quer fazer. E a gente tem funções, por exemplo, de getValue, getTagValue para pegar o valor da tag, setTagValue para setar o valor da variável de script para a tag que você está especificando. Então a gente vai utilizar isso na nossa masterclass, se você tiver interesse, convido você a participar também, mas tem alguns exemplos no help do produto também. Sim, a gente utilizava o cifrão, isso ficou diferente, a gente está chamando uma função dentro do script agora. O Jonas perguntou aqui pra gente, o Python já é instalado com a VVEdge de forma inteira ou fica disponível com uma instalação normal do Python? Você tem a possibilidade de instalar, então quando você estiver instalando o produto, tem uma checkbox ali de você selecionar se você quiser instalar ou não. O script em Python ele é um recurso interno, então quando você for começar a desenvolver, ele vai carregar ali para você o interpretador. Mas você pode sim ou não instalar, mas ele é interno do produto. A conversão do o Antônio perguntou aqui pra gente, a conversão do OPCDA para o OPCDA XML é só abrir? XML tem necessidade de licença? Não é só abrir, porque é uma outra planilha que você vai fazer essa transferência dessa engenharia, é só você pegando os seus endereços e passando para lá. Não tem necessidade de licença, tudo que vocês têm dentro do AvaEdge, quanto a recurso, não é restrito a licença. Você pode utilizar quantos drivers você quiser, pode utilizar quantos recursos ali dentro do Edge você quiser. Isso não é restrito a licença. Pessoal, bastante coisa aqui. Alguns responderam que já entenderam. Que bom, fico feliz de ter respondido. Para quem não teve essa dúvida, né, a gente não conseguiu responder, a gente vai responder depois do nosso webinar, tá bom? Vamos continuar aqui para não tomar tanto tempo. E pessoal, essas nossas redes sociais que vocês podem estar entrando em contato com a gente. Tem o nosso Instagram, tem o nosso LinkedIn, tem o nosso YouTube também, que vai ficar essa gravação desse webinar depois. Eu agradeço demais a participação de vocês. Fico muito feliz de estar aqui e fico muito feliz com a presença de vocês. E a gente se vê no Masterclass ou a gente se vê numa outra oportunidade. Um forte abraço para vocês e até a próxima.